Então estamos vivendo esse estilo de vida do reino como filhos de Deus. Esta é a nossa identidade. Agora olha o que Paulo fala na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, ali no versículo de número 3 diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas ou do império das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O mesmo apóstolo Paulo também fala na carta aos Gálatas que nós não somos mais escravos do pecado e somos filhos e herdeiros. Agora, a sua identidade, ela não está colada a qualquer característica deste mundo. A sua identidade está conectada com os céus, diretamente com os céus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não importa o que o mundo diga, não importa o que as pessoas ao seu redor falem sobre você, a sua identidade é a identidade de filho. Pois bem, quando nós observamos a vida de alguns jovens nas Escrituras, na palavra de Deus, um desses jovens que me chama muito a atenção é Daniel, o jovem judeu que foi levado da sua nação, de Israel, juntamente com outros jovens para a Babilônia. Israel foi destruída pelo Império Babilônico e os jovens, muitos deles que eram jovens já estudantes na época, foram levados para a Babilônia. E qual era a intenção? Levar os jovens para a Babilônia para instruí-los, isso é o que a palavra de Deus diz, instruí-los na cultura, na religião e nos costumes da Babilônia. Ao chegarem lá, esses jovens eram apresentados a tutores, isso mesmo, homens que seriam responsáveis para que eles pudessem aprender tudo isso lá na Babilônia. Ou seja, a intenção era destruir a cultura que esses jovens judeus receberam em sua nação, dos seus pais, da sua fé, e introduzir em seus corações uma nova cultura, uma nova maneira de ver o mundo, a saber, a partir da cultura da Babilônia. Isso mesmo. E levado então juntamente com seus amigos, lhe apresentam a Daniel o plano pedagógico, isso mesmo. Tudo que seria instruído a eles. Eles aprenderiam sobre a ciência, a religião, a cultura da Babilônia, e inclusive eles iriam comer da mesma comida que era colocada na mesa do rei da Babilônia. E ao ouvir sobre tudo isso, Daniel, ele se posiciona firmemente diante de tudo isso, ele declara, eu não vou aceitar isso, eu não vou me submeter a isso, eu não vou comer a mesma comida que é colocada sobre a mesa do rei da Babilônia. E Daniel sabia que essa comida ela era na época consagrada aos deuses que eram adorados na Babilônia. Mas Daniel se posiciona, inclusive desafia esse homem que era responsável por ele e seus amigos da seguinte forma: vamos fazer um desafio, nos próximos 21 dias eu comerei apenas frutas ou legumes e verduras e no final desses 21 dias você verá que eu estarei muito mais saudável do que os que vão comer da mesma comida que será colocada ou que é colocada na mesa do rei. Então esse homem aceita o desafio de Daniel e depois de 21 dias, de fato, Daniel estava muito mais saudável do que todos os demais moços ou jovens que haviam sido levados para a Babilônia. O que a história de Daniel me ensina? O que eu posso aprender com Daniel? O que o posicionamento de Daniel nos ensina para hoje, na prática? Você que está nos assistindo, nós sabemos que tem uma galera de jovens que assistem os nossos vídeos aqui no canal, mas isso serve para todos nós, você que está nos assistindo agora. Afinal de contas, o que a história do jovem Daniel pode me ensinar? E quais eram as características que estavam no coração desse jovem filho de Deus? Sabemos que ele tomou um posicionamento muito sério, ele estava em uma terra estranha, com idioma, cultura e religiosidade totalmente diferentes da sua própria terra, da sua nacionalidade, daquilo que ele recebeu dos seus pais. Então, para esse jovem, era desafiador encarar toda essa realidade. Assim como pode ser desafiador para você, que vai para a faculdade e encara, talvez, diante de você o sistema babilônico ali todos os dias. Na sua escola, na sua cidade, nas decisões que você precisa tomar,
nos momentos em que você precisa se posicionar, enfim. A Babilônia está ao nosso redor. O sistema humano sem Deus, com valores e padrões que são totalmente contrários aos do céu, está ao nosso redor o tempo todo. Mas eu não os vejo como muitos veem. Eu entendo que nós, como filhos de Deus, cidadãos deste reino, nós somos a contracultura, nós não somos apenas a oposição a esse reino. Nós somos aqueles que vão transformar todas essas coisas. Nós somos chamados para transformar o mundo ao nosso redor. Mas tem sido desafiador para muitos encarar esse sistema e permanecerem de pé e continuarem avançando em sua fé, em suas convicções de fé, em sua relação com Jesus. Pois bem, haviam características no coração de Daniel que marcaram a sua posição, o seu posicionamento na Babilônia. Uma delas era sabedoria e inteligência. Daniel, ele possuía uma grande capacidade de discernimento que vinha da sua conexão direta com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então essa conexão que Daniel tinha com o coração de Deus dava a ele sabedoria e inteligência para saber lidar com qualquer situação que estivesse diante dele na Babilônia. Uma segunda característica de Daniel era a fidelidade e obediência a Deus. Mesmo sendo um estrangeiro em terra estranha, Daniel manteve a sua devoção e obediência aos princípios da sua fé. Mesmo estando em uma terra estrangeira, ele manteve a sua obediência, a sua fidelidade e a sua fé. E a terceira característica de Daniel é integridade e caráter irrepreensível. Daniel era conhecido por sua honestidade e ética. Daniel foi honrado pelo rei da Babilônia diante de um desafio mortal. A ideia era que os hebreus, os jovens hebreus, eles se curvassem diante da cultura babilônica, mas eles não se curvaram diante da estátua construída para que adorassem ao rei Nabucodonosor. Eles não se curvaram ao sistema, eles permaneceram fiéis em seus corações e Deus o Pai os honrou como filhos. Isso mesmo, Deus o Pai honrou Daniel e também os seus amigos na Babilônia como filhos de Deus. E deu a eles uma promoção, eles foram promovidos na Babilônia. Daniel, ele ocupou um cargo de governador na Babilônia. Olha como Deus é poderoso e nós, como filhos de Deus, carregando a nossa herança, podemos avançar e romper os obstáculos que estão diante de nós e Deus, o Pai, ainda nos promover para que possamos ser influentes no meio onde nós estamos. Escute isso. Você não foi chamado para ser influenciado por aquilo que está ao seu redor, mas você foi chamado para ser influenciado pelo céu e a partir da influência que o céu produz em seu coração, você influenciar tudo que está ao seu redor. Influenciar o coração das pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, colegas de faculdade, da sua escola. Você foi chamada para influenciar aqueles que estão ao seu redor através do poder do Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo, você viver esta vida sobrenatural como filho e como filha de Deus. Este é o seu chamado. E é possível viver esta vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural, essa vida, esse estilo de vida dos céus, essa vida como filho de Deus, essa liberdade de filho, é possível você viver diariamente. Mesmo diante dos desafios que estão diante de você, mesmo diante dos obstáculos que estão diante de você, é possível viver uma vida sobrenatural aqui e agora como filho e como filha de Deus. E o último exemplo que eu quero deixar para você é o exemplo de Timóteo. O jovem Timóteo, que estava com medo em seu coração, mas incentivado pelo apóstolo Paulo, ele começa a entender que há um chamado para a sua vida. Paulo diz a ele: Timóteo, lembre-se de quem você é, lembre-se do que você tem, lembre-se de quem você recebeu isso em seu coração, lembre-se da fé que você recebeu da sua mãe e da sua avó, e lembre-se que eu impus as mãos sobre você e compartilhei com você um dom. Por isso não tenha medo do que vão falar a respeito de você, seja forte, seja corajoso, seja fiel às Escrituras, ao testemunho que você tem de Jesus Cristo em seu coração.
Não se deixe intimidar pelas pessoas ao seu redor ou pelo que dizem para você. Você é um filho de Deus. E eu uso as palavras do apóstolo Paulo para terminar esse vídeo dizendo isso para você. Não tenha medo, jovem Timóteo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso, Josué. Essas foram as palavras do próprio Deus para o coração do jovem Josué, que estava liderando agora uma grande nação para possuir a terra prometida. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Lembre-se do que você já recebeu do Senhor. Lembre-se daquilo que já lhe foi falado ao seu coração. Não temas. Seja forte e corajoso. Você vai ser uma voz profética que vai influenciar os lugares onde você vai estar, os ambientes onde você vai estar influenciando como filho de Deus e como filha de Deus. E antes de sair desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like. E se você entendeu que esse vídeo foi relevante para você, abençoou o seu coração, compartilhe com mais pessoas. E fique atenta ao próximo vídeo, porque nós vamos estar falando mais uma vez sobre identidade. E nós vamos estar orando por você e eu creio que o Espírito Santo vai capacitar você a viver esta vida sobrenatural no Senhor, como filho e como filha de Deus. Que Deus os abençoe.